Olá, me chamo Anderson Costa e iremos apresentar agora o trabalho sobre o WiMAX, do curso de Sistema de Informação da disciplina Rede de Computadores. Agora, Robson Nunes irá conceituar o WiMAX e diferenciá-lo do Wi-Fi. Olá, me chamo Robson Nunes Argolo. O que é o WiMAX? O WiMAX é uma rede sem fio que cobre uma área de 50 a 150 km de extensão. Agora irei diferenciar um pouco o WiMAX de Wi-Fi. No Wi-Fi, o roteador, que é o responsável pelas ondas de radiofrequência por onde trafega os dados. O Wi-Fi tem um alcance de 50 a 150 metros com velocidades entre 54 e 300 megabits por segundo, dependendo do tipo do aparelho e da configuração na qual se encontra. Se estiver muito longe do emissor, a transmissão será menor. Já o WiMAX foi criado para solucionar ambientes externos. Tem uma cobertura de 50 km a 150 km de raio, mas a emissão depende da topografia do local na qual se encontra. Construções de maior estrutura e outros emissores podem interferir no sinal. O WiMAX tem uma taxa de transmissão no total de 70 megabits por segundo. Atualmente, o WiMAX é o principal padrão de tecnologia para acesso de redes sem fios. O Wi-Fi e o WiMAX não são concorrentes no mercado global. Na verdade, elas são apenas complementares. Agora iremos exibir uma demonstração de como o WiMAX é distribuído. You've fallen in love with Wi-Fi, being able to connect to the internet from thousands of hotspots. But what if you could connect more often in more places without being restricted to hotspots? Built for the future, meet WiMAX, broadband on the go from select service providers. WiMAX will be able to completely transform your mobile internet lifestyle, enabling you to connect in ways you only dreamed about. Like looking up the nearest bookstore or getting restaurant directions while riding in a car. Engaging in an epic multiplayer 3D battle during your lunch break. Downloading and enjoying movies while at the park. You'll also be able to connect to WiMAX at home using your select broadband service. WiMAX is a wide area network technology. From WiMAX towers, a service provider can enable access over many miles. No more searching for hotspots, just fast, reliable internet access anywhere within coverage areas from a single wireless provider. How can you get it? Major wireless service providers are already planning to roll out WiMAX, and Intel. Continuarei a explicação. Irei falar agora sobre o padrão móvel, o WAN, sobre as topografias N-Luz, Luz e alguns outros padrões do WiMAX. O padrão IEEE 802.16e, o móvel, foi criado para consolidar o conceito WiMAN, o Wireless Metropolitan Area Network, traduzindo área metropolitana de rede sem fio. Para um grande número de usuários ter acesso, é necessário que tenha-se uma alta taxa de transmissão numa grande área. Este padrão tem duas especificações no espectro de frequência. São elas 2 a 11 GHz na condição N-Luz, No Line of Sight, sem linha de visão, que pode ter um alcance de até 8 km. Já o outro chega de 10 a 66 GHz na condição Luz, Line of Sight, linha de visão, que pode chegar ao alcance até 50 km, cabendo aos fabricantes decidirem quais serão as frequências utilizadas. O padrão possui a camada física PHY, que segue as especificações do padrão 802.16. Como estrutura de multiplexação, vazão, sincronização de transmissores e receptores, correção de erros e definição do espectro de frequência. Este padrão trabalha na faixa de frequência que pode variar de 10 GHz a 66 GHz e opera com linha sem visão. Suporta dois métodos de duplexação. São eles o TDD, Time Division Duplex, e o FDD, Frequency Division Duplex. Agora irei explicar um pouco sobre o TDD. O TDD são canais divididos no tempo e utilizam a mesma frequência. Já o FDD
são dois canais alocados em frequências diferentes. Como a transmissão no canal de downlink pode ser feita em rajadas. Existem duas arquiteturas para o 802.16, a fixa e a móvel. Irei definir agora um pouco a fixa. A fixa está voltada para o acesso em redes metropolitanas. Tem duas possibilidades de implantação, depende do local onde a rede WiMAX termine. São elas: backhaul, ligações ponto a ponto e rede de última milha. O sinal chega ao ponto de acesso do assinante final. O WiMAX chegando ao cliente final. Neste caso, é necessário a instalação de uma antena em um local perto do assinante. Na maioria dos casos, esta antena é instalada no telhado. É uma instalação típica, a de uma antena de TV por satélite. Agora irei demonstrar um pouco a imagem que representa a estação base. Ela emite a transferência do WiMAX. Na próxima imagem, iremos ver o processo WiMAX como backhaul para a rede Wi-Fi. Ele é utilizado para a transmissão de voz e dados de uma célula para um switch. Nas redes com tecnologia de satélite, ele é utilizado para transmitir os dados de um ponto no qual ele possa ser transmitido, o uplink, para o satélite. Na próxima imagem, irei demonstrar como a WiMAX se interliga hotspots à rede Wi-Fi. E nessa última imagem teremos a visão geral. Meu nome é Matheus Castro, agora irei falar sobre arquiteturas, pilhas de protocolos, conceitos e os objetivos de cada enlace, subcamada MEC e os padrões do WiMAX. Arquiteturas móveis. Bom, nessa arquitetura ela segue as normas IEEE 802.16e, que está acrescentando a portabilidade e suporte a clientes móveis. Provavelmente as estações de assinantes futuramente serão bastante parecidas com as estações Wi-Fi, inclusive podendo até chegar à telefonia móvel. Agora, pilhas e protocolos. O modelo do protocolo WiMAX é IEEE 802.16 e possui 3 planos: plano de usuário, plano de controle e plano de gerência. Cada camada MEC, controle de acesso ao meio, está dividida em 3 subcamadas. OCS, subcamada de convergência específica. CPS, subcamada de convergência comum. E subcamada de segurança. Abaixo da camada MEC existe a camada PHY, camada física. Agora a demonstração de algumas imagens mostrando as camadas, exemplificando o processo. Como vocês podem ver, dentro do RMOS temos incluído as camadas de aplicação, apresentação, seleção, transporte, rede, enlace de dados e física. A camada de enlace é a camada de ligação de dados. O objetivo da camada de enlace é detectar e opcionalmente corrigir os erros que ocorrem no nível físico durante a transmissão dos bits. A camada de enlace de dados é analisada em 3 subcamadas. Subcamada de segurança é responsável pela autenticação, criptografia, descriptografia e gerenciamento de chaves. A subcamada MEC domina os principais protocolos, como o de controle de canais. Subcamada de convergência de serviços específicos define a interface para a camada de redes. Agora irei explicar alguns padrões do WiMAX. O IEEE 802.16 foi a primeira versão desenvolvida em 2002 e também conhecida como IEEE Wireless MAN. É o padrão para transmissão sem fio, ponto a ponto e ponto multiponto para extensões fixas. A versão inicial foi desenvolvida para abrir várias soluções de BWA entre 10 e 66 GHz
e projetada para atingir até 50 km. IEE 802.16a foi projetada para competir com outras tecnologias que permitem o acesso à última milha, como XDSL, linha de assinante digital, e Cable Modem, utilizando frequência mais baixa de 2 a 11 GHz e podendo obter taxa de transmissão de até 75 megabits por segundo, alcance de 50 km. IEE 802.16b foi criada para tratar aspectos relacionados à qualidade de serviço. IEE 802.16c foi criado para padronizar protocolos e especificações de testes de confirmação. Comecei a falar sobre a topologia da rede WiMAX. O Internet Backbone, que é o termo utilizado para identificar a rede principal pelo qual os dados de todos os clientes da internet faz conexão pela rede USB. O USB é uma empresa que fornece acesso à internet, em geral, mediante pagamento de uma taxa. Ela emite os dados para as torres de transmissão do WiMAX, que passa os dados para o backhaul em linha divisada. O backhaul é a porção de uma rede hierárquica de telecomunicações, responsáveis por fazer a ligação entre o núcleo da rede, ou backbone, e as redes periféricas. E sendo assim, o backhaul faz transmissão sem linhas divisadas para o periférico, o receptor, para que os clientes possam ter acesso ao WiMAX na sua empresa. Há dois tipos de antenas usadas para o WiMAX, a omnidirecional e adirecional. A omnidirecional são antenas que cobrem 360 no plano horizontal, trabalham bem em áreas amplas ou em aplicações multiponto. Normalmente esse tipo de antena é utilizada em estação base. Já a direcional concentra o sinal em uma única direção, com relação ao sinal. O mesmo pode ser curto ou amplo, longo e estreito. Quanto mais estreito for o sinal, maior será a distância. Normalmente esse tipo de antena é utilizado em estações remotas. Nessas imagens, pode-se ver as antenas transmissoras do WiMAX e também as receptoras, que dependendo do tipo do modelo, podem ser instaladas em ambientes internos ou externos e resistir em ambientes não favoráveis, como gelo, neve, tempestades e ventos fortes. Estes são os roteadores usados para receber o sinal do WiMAX. O roteador Sprint e Clear são mais usados nos Estados Unidos. O outro é da empresa Motorola e é um dos mais utilizados aqui no Brasil. A história do WiMAX no nosso país é, de um certo ponto, uma futura promessa. Foi implementado no Brasil em 2003 pela Anatel, em um leilão de somente 25% do espectro foi licenciado, e o restante para ser ofertado em 2006, em um segundo leilão. Mas vem sendo adiado até hoje. Apenas duas empresas são licenciadas e implementaram redes comerciais, a Neovia e a Embratel. Muitos obstáculos terão de ser conquistados para que o WiMAX tenha mais ímpeto no mercado brasileiro. Um desses obstáculos é o ambiente regulatório. Já o outro é se o aspecto for atribuído aos operadores de telefonia móvel, os 2,6 GHz serão utilizados para serviço 4G ao invés do WiMAX. A Embratel teve início da operação em março de 2008. 12 cidades que tiveram cobertura inicial foram elas: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. O mercado-alvo atualmente são as pequenas empresas e as médias empresas. Atualmente as empresas prestadoras do WiMAX é a Embratel, na qual cobre todo o território do país, o Brasil Telecom, Grupo Sinos, Neovia e a WKVE. A conclusão do nosso trabalho mostra que o WiMAX é um complemento do serviço Wi-Fi. É uma tecnologia padronizada de rede sem fio que permite substituir o acesso à banda larga por cabo e a ADSL. Com grande taxa de capacidade de transmissão, ele foi criado para ambientes internos e externos, chegando no mínimo a uma cobertura de 50 km. No momento, o WiMAX no Brasil está apenas sendo utilizado por empresas e tem a tendência de crescer nos próximos anos devido aos eventos internacionais que estão por vir e por ser uma tecnologia que traz mais comodidade aos seus usuários.